E vamos ao terceiro, né? Vamos ao nosso terceiro vídeo, né? Os reinos africanos. Bora lá. Localização geográfica, né? A gente pode ver aqui no mapa a questão geográfica, né? De cada reino, né? Então a gente pode perceber que a África tem vários reinos e várias localidades. A gente pode ver que a África ela está entre o Oceano Atlântico, o Oceano Índico e o Mar Mediterrâneo. A formação da cultura africana era bastante diferente nas diversas regiões, tá? Então cada região, né, tinha uma diversificação diferente. Por quê? Em determinados lugares, né, eram mais primitivos, né, uma questão mais primitiva. E outros lugares, né, como no Egito, na área do Egito, né, então existia uma coisa muito mais avançada, né, que era a questão das construções, das pirâmides, né, de reinos muito mais modernos, reinos muito mais desenvolvidos. Algumas com os grandes desenvolvimentos, como eu falei, né? Então, quando a gente vai falar de grandes desenvolvimentos, a gente vai falar do Egito, né? Que tem um desenvolvimento com pirâmides, com reinos, uma organização social bem centralizada, né? Mas existiam povos que viviam de acordo com os costumes do período paleolítico e neolítico. Quando a gente vai falar sobre o paleolítico e neolítico, a gente vai lembrar daquele homem que eu falei ali no começo da aula, né? Sobre os indígenas. Aquele homem que vai viver da coleta de frutos, que ele vai viver também da pesca, da caça e depois da agricultura. Aquele homem que vai viver ali com algumas coisas básicas, né? Não vai ter um desenvolvimento tão grande assim. Claro que vai ter desenvolvimento cultural, vai ter uma organização, mas não uma organização tão centralizada como a organização que a gente pode ver no Egito, né? Os principais reinos africanos foram o reino de Bantu, reino da Gana e reino do Mali, tá? A gente vai ver agora. E aí a gente vai falar sobre os reinos africanos, né? A gente vai falar primeiro sobre o reino do Bantu. Localizavam-se na parte leste da África Ocidental, perto do rio Níger. A gente pode ver aqui no mapa abaixo que essa região do rei do Bantu é uma região bem grande, né? Esse reino ele se estende, ele é um reino grande, né? A gente pode dizer também em relação a esse reino que é um dos reinos mais escravizados. É desse reino que sai várias pessoas que vão ser escravizados em várias localidades do mundo. Mas também eles vão ser escravizados aonde? No Brasil, né? E vai trazer algumas coisas para o Brasil, né? Da sua herança cultural. Eles vão trazer para o Brasil também alguns instrumentos, como a cuíca, o berimbau. Eles vão trazer também algumas danças, né? Como a capoeira, como o maracatu, né? Que são danças hoje, né? Que fazem parte da nossa cultura brasileira. A gente tem o reino de Gana, que surgiu no noroeste africano, nas regiões de Mali e de Mauritânia, a partir do século III. A gente pode ver, né, que o reino de Gana, ele é uma área, né, também de uma extensão bem grande. Então a gente pode ver que esse reino também é um reino influente, né? Esse reino desenvolve tecnologias, né? Tecnologias que vão ser muito importantes para a gente, que são voltadas o quê? Para a agricultura, porque esses povos eles vão ver principalmente da questão da cultura. Então, são tecnologias, né, agrícolas que vão fazer com que essa área ela consiga, né, fazer aquela plantação dessa agricultura e, consequentemente, né, gerar o excedente para fazer uma comercialização com outras localidades também. Por quê? Porque esse reino de Gana, ele vai fazer o que? Essa comercialização através das caravanas, né? Eu já falei para vocês sobre as caravanas, né? Que eles vão sair, né? Pelo deserto, passando em várias cidades, vendendo seus produtos. Então, o reino de Gana também vai ser responsável, né? Por esse comércio, né? Intenso que vai se fazer pelas localidades. O reino de Gana é um governo centralizado na figura de um rei. Então, ele tem, né, um monarca. É um reino que tem um monarca que gerencia, né? Então tem o poder centralizado na mão daquela pessoa que, além dele ser o rei, ele tem o poder administrativo também desse reino de Gana. A gente tem o reino do Mali, localizado às margens do rio Níger, surgiu entre os séculos XVIII e o século XVI, né? Então, esse reino do Mali, ele tinha um centro urbano, ou seja, um centro de comercialização. Então, também que a gente diz que é um centro de destaque, porque esse reino, né, que tinha
a questão do centro urbano, então existe uma comercialização muito grande com outras localidades, com outros territórios, né, dos seus produtos. Porque também os reinos africanos, eles vão também fazer, né, aquele comércio das caravanas, né, na comercialização de produtos e até mesmo na compra de alguns produtos, como marfim, como couro, que era muito usado por eles. Como o marfim e o ouro também, né? Então eles vão fazer a comercialização dos produtos, mas vão também estar atrás de alguns produtos, como o marfim e o ouro. A gente vai falar sobre os costumes dos povos africanos. A mulher, ela vai ter um papel muito importante nessa sociedade, porque ela tem uma valorização muito grande. Ela é alguém importante na sociedade, por quê? Porque é da mulher que gera-se, né, muitas crianças, né? E é essa mulher que ela é responsável também por esse aumento populacional, né? Por quê? Porque a mulher que é muito produtiva, ou seja, tem muitos filhos, ela vai gerar, né, um aumento populacional. Esse aumento populacional, ele é muito importante nos reinos africanos, por quê? Porque vai gerar mais escravos, vai gerar mais mão de obra, né, para os trabalhos que se precisavam. E por conta da mulher também vai se ter conflitos, porque aquela mulher que era tida como muito fértil, a mulher tinha muitos filhos, né? Então ela era uma mulher que ela era muito valorizada e às vezes acabava tendo conflito entre povos por conta de mulheres, né? Por quê? Porque a mulher era muito importante. E aí, por conta disso, né, em relação a esses conflitos, fazia com que, nesses conflitos, os chefes, né, das tribos acabassem tendo que proteger, muitas das vezes, as suas mulheres, as suas filhas. Por quê? Porque quando havia conflito, né, a ideia era sempre, né, fazer de escrava a mulher, porque a mulher conseguiria reproduzir muitos filhos. Consequentemente, quem tivesse o poder da mulher teria o quê? Teria uma pessoa que geraria muitos escravos, ou seja, muito mais mão de obra para o trabalho agrícola. E aí a gente diz que a gente tem as tribos. As tribos surgiram das aglomerações quando descobriram a agricultura. Esses povos vão ser povos que vão, né, viver da agricultura também. Então, essa agricultura, quando ocorreu a questão da agricultura, esses povos acabaram ficando aglomerados. Por quê? Porque eles se sedentarizaram. Por se sedentarizarem, né, acabaram se fixando no mesmo lugar. Com isso, né, viveu da agricultura e foram se reproduzindo cada vez mais. Então, daí dessa reprodução muito grande, né, a população cresceu, houve um aumento populacional e aí surge, né, as tribos, né? Então vão ter várias tribos. E também tem a questão de falar da parte norte da África. Essa parte norte da África é o que, tia? É o Egito, né? O Egito que teve, né, um papel muito importante. O Egito, ele também fica na África. Ele fica no norte da África. E por ficar no norte da África, é como se fosse um império, né? Um reino muito mais evoluído, um reino muito melhorado. Por quê? Porque eles têm grandes construções, eles têm pirâmides, a questão cultural deles é muito mais elevada. Então, eles têm uma diferenciação, né, dos reinos africanos mesmo, do Mali, do Banto e de outros reinos. E aí, como eu estava falando para vocês, né, com essas aglomerações, com esse excesso de pessoas, vai se ter a formação de clãs, né? Então, vão ter clãs familiares, né? Aquelas pessoas que são dos mesmos descendentes, são parentes, vão formar os clãs. No primeiro momento, esses clãs vão fazer o quê? Eles vão dividir tudo que eles produzirem, eles vão dividir entre si, né? Por quê? Porque são clãs, são todos parentes, então vão dividir a alimentação, vão dividir tudo que eles produzirem. E aí, também em relação a esses reinos, é falado também que não tinham um poder muito centralizado, né? Um poder muito organizado. Mas existem alguns que vão conseguir ser centralizados, vão conseguir ter uma organização social, como o Congo, Moçambique e Chad, que vão ter um poder centralizado, ou seja, vão ter uma organização social bem melhor. A gente vai falar sobre os vários deuses, né? Então, assim, os africanos, eles são povos politeístas. Lembram? Ah, tia, eu não lembro mais o que é politeísmo. O politeísmo é a crença em vários deuses, que vão chamar de orixás, que são manifestações, ou seja, são deuses da natureza, são deuses que têm vários significados. A gente vai ter o deus Iemanjá, que é a rainha do mar, né? Que a Iemanjá, ela também no Brasil, ela é muito influente em algumas regiões de matrizes africanas.
a gente tem o Xangô, o deus da justiça e dos trovões. Também é um deus muito importante para esses reinos africanos, que também é um deus que é muito falado, né, na cultura dos afro-brasileiros no Brasil. Ogum, deus da guerra e do ferro, também é um deus muito importante, né, na cultura afro-brasileira. A gente tem Iaçã, senhora dos ventos e raios. Todos esses deuses, eles são muito importantes. Por quê? Porque assim, quando esses africanos eles são mandados para o Brasil, né, eles vão trazer essa cultura deles, esses deuses deles, essa crença deles, tudo que eles acreditavam para o Brasil, e eles vão inserir no Brasil, né, essa cultura. E hoje em dia a gente tem no Brasil algumas religiões de matrizes africanas, como o candomblé, né, que são muito importantes também no Brasil, ou seja, são cultuadas no Brasil. Os africanos, eles também tinham a questão da vida após a morte, né? Então, a questão igual no Egito, de uma preocupação, acreditavam que a pessoa podia voltar. Então, quando eles iam enterrar a pessoa, eles enterravam sempre a pessoa com seus pertences, com as coisas que eles mais gostavam. E é isso, meus amores. Beijinhos. Tchau. Até a próxima.